Olá, eu sou Patrícia Palermo, sou economista-chefe da FEComércio e a gente está aqui no Faz da Conta, o podcast da FEComércio que fala sobre negócios e tudo que tiver de interesse aos negócios. Hoje eu estou aqui com um querido amigo meu, o Augusto Rocha, vice-presidente de Vendas e Marketing da APM Web, e a gente vai falar sobre esse assunto que está tão em voga, que é o desafio do digital. Augusto, que bom que tu está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, ou boa noite. Estou muito contente de estar aqui, poder conversar contigo, professora. Tenho uma admiração enorme por ti, sempre aprendo, e ainda mais poder falar de um assunto que me move aí há quase 2 décadas, que é vendas, comércio e a transformação digital. Tudo que eu vi acontecer nesses últimos anos e o que eu acho que vai acontecer de forma mais acelerada para frente. Olha, o Augusto é uma pessoa que é um nome de referência aqui no estado, eu posso dizer que é um dos nomes de referência também no país, quando a gente está falando de digital, né? A APM Web é uma empresa que cresce a cada ano, trazendo uma série de soluções muito interessantes para vários tipos de vendedores, né? De sales diferentes. Então vamos lá, Augusto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Para começar esse nosso papo. A gente está no ano de 2021, no meio de uma pandemia que já fechou mais de uma vez os negócios, né? E mesmo assim, tem muita resistência de muitas empresas para se digitalizarem. Por que tu acha que existe essa resistência tão grande, especialmente daqueles pequenos negócios? Professora, muitas vezes o que eu sinto é que as pessoas acreditam que elas não vão fazer parte de uma transformação, que o negócio delas vai continuar como era antes. E durante muito tempo isso foi uma verdade. Durante muito tempo era possível a gente evitar entrar numa transformação. Mas, de fato, é preciso mudar. Não sou eu que digo, Heráclito disse, né? A única constante é a mudança. A gente tem que estar aberto à mudança e abraçar a mudança. Por quê? Porque o consumidor muda antes. Tu lembra daquele evento que teve, onde se criou o consumidor omnichannel? Todo mundo foi lá e concordou que a partir daquele dia ia comprar na internet, no celular e na loja? Não teve, né? Pois é, por isso que a gente não ficou sabendo, porque o consumidor ele faz esse movimento antes da gente. Ele deseja coisa e a gente tem que correr para atender. Algumas poucas empresas conseguem antecipar os movimentos dos clientes. E elas não são empresas grandes ou pequenas, são empresas que pensam grande. E nada é maior hoje do que pensar no seu cliente. Então, se você vende trufa na faculdade, como a Bruna Trufas, que é uma referência aqui em Canoas, onde eu moro, que começou vendendo trufa na faculdade, hoje deve ter umas 6, 7 docerias. Ou se você é a Magazine Luiza, que é a maior empresa de varejo do Brasil, e uma das maiores do Brasil em valor de negócio, vocês têm que... O que as duas têm em comum? Elas pensam primeiro no cliente. Ao pensar no cliente, se o cliente muda, a gente muda também. Então, essa resistência pode ser porque talvez a gente não esteja pensando na pessoa mais importante do nosso negócio, que é o cliente. Porque se o seu cliente mudou, você tem que acompanhar. Augusto, e para quem tem assim uma loja física, historicamente sempre teve uma loja física, só sabe vender para aquele cliente, né, que entra na loja, que toca no produto, que fala pessoalmente com o vendedor, como é que a gente bota esse nosso primeiro pezinho lá no digital? Professora, essa pergunta é muito bacana, porque assim, essa loja não existe mais. E não fui eu que determinei isso, né? Foi a Organização Mundial da Saúde, né? Quando ela decretou uma pandemia e a gente viveu meses fechados, né? Nós estamos aqui em abril de 2021, talvez a gente nem lembre, mas foram 3 meses no início, né? Que a gente estava fechado, que a gente não saía de casa. E quando isso aconteceu, todo mundo teve que repensar as coisas. Alguns já estavam mais acelerados, outros tiveram que fazer isso muito rápido. Eu lembro, por exemplo, a Casas Bahia botou dinheiro a rodo na televisão, dizendo para os vendedores, para os clientes chamarem no Zap. Só que aquele momento era como um safety car na Fórmula 1, sabe? Aquele carro que coloca todo mundo um atrás do outro, independente da distância que tá. Foi isso que aconteceu. A pandemia, ela foi o safety car do varejo. De repente, estava todo mundo ao mesmo tempo parado. E aí, como é que sai mais rápido? E eu trago aqui um exemplo da Ju, da Meicia, que é uma loja de pijamas que tem aqui no Via Porcelo, em Canoas, né?
tem lá uma galeria que fica no centro, ela tinha uma loja ali, tinha uma loja em Gravataí, e quando estourou a pandemia, ela correu para onde? Para onde estavam os clientes dela. Onde é que era? Nas redes sociais. Ela começou fazendo live, fazendo vídeo, fazendo meme, explorando aquele assunto e tendo criatividade para continuar atendendo o seu cliente, independente da adversidade. Qual era a adversidade? O cliente não podia ir na loja. Ok. Dá para vender sem o cliente na loja? Ih, professora, quanta roupa a senhora já não comprou de uma amiga sua que trazia a roupa e levava para sua casa? Ela está inventando isso agora? Não tá. Não tá. A Renner tem que gastar uma grana grande para conseguir construir um serviço complexo para que todas as suas lojas consigam levar produtos na casa dos seus clientes que já estão cadastrados, tem crédito disponível e aí recebem uma sacola. Mas será que você tem uma loja em Cidreira e atende os seus clientes ali que você conhece? Você não pode fazer isso? Você não pode usar o digital, não pode usar o Instagram, não pode usar o Facebook, não pode usar o WhatsApp? É muito mais sobre ter coragem de mergulhar e abrir a cabeça para as coisas novas, porque tem uma coisa no mundo do digital, professora, que é muito engraçado, que é o seguinte: quem quer aprender, descobre. Tá tudo online. Não falta arrasta para cima de gente querendo entender. Claro que tem que ter um filtro, porque tem muita gente querendo se aproveitar, mas você consegue encontrar conteúdo gratuito de gente explicando como que você pode começar. E não tem nada melhor do que colocar o pé na água. Crie a sua conta nas redes sociais, converse com seus clientes, comece a testar. Aí você vai ver, será que não é o momento de eu ter uma plataforma de e-commerce? O que é uma plataforma de e-commerce? Você vai encontrar informação sobre isso. Tem plataformas gratuitas para você começar. Só que, de novo, professor, tem que querer. A Ju, ela tem as malas, ela tem essa venda por Instagram, ela faz ela mesma a logística, né? Qual que é a logística dela? Toda vez que a gente comprou, e foram várias vezes que a gente comprou pijama nessa pandemia, ela veio ela entregar. Então, ela não precisou comprar uma transportadora como a Magazine Luiza faz. Ela simplesmente veio até aqui e entregou o produto. Por quê? Aonde é que ela está? Aonde o cliente dela está. E aí, para quem está nos ouvindo e está pensando, pô, mas será que o meu negócio vai acabar? Será que não sei o quê? Se você tem dúvida que o seu negócio vai acabar ou não, comece a agir para que ele não acabe. Primeira coisa, o que o seu cliente quer? Aonde o seu cliente está? E aí, professora, vou me alongar nessa resposta, sei que o nosso tempo é limitado, mas uma coisa que é fundamental, você consegue falar com o seu cliente? Essa pandemia trouxe um espelho assustador para muitos negócios, que era, se a minha loja não abre, eu não vendo. Por quê? Porque eu não tenho a menor ideia quem são meus clientes. Eu não sei o nome deles, eu não sei o telefone deles. Eu posso vender um produto que eles precisam, mas eu não tenho. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como é que começa isso? Eu tenho que ter um sistema, eu tenho que gastar um dinheiro na frente, eu tenho que ter isso. Gente, começa anotando. Os restaurantes que tinham os seus clientes cadastrados, quando foi permitido começar a vender, fazer delivery, lá no início, eles podiam avisar os seus clientes que estavam fazendo delivery. Aqueles que não tinham, correram todos para onde? Para o iFood. O que o iFood tem que os restaurantes não têm? Contato de todos os seus clientes. Entende? Como não é uma questão de ter condições ou não ter condições. É uma questão de pensar grande ou pensar do tamanho limitado. As empresas que reagiram, e eu acho que a Bruna Trufas, a Ajuda, a Meicia, são exemplos aqui da cidade onde eu moro, que reagiram e expandiram durante a pandemia. Por quê? Porque elas conversaram com seus clientes, elas entenderam o que seus clientes queriam e elas assumiram esse protagonismo na relação. Um varejo não é apenas um bom ponto. Um bom ponto ajuda um bom varejo. Mas a gente já cansou de ver loja em calçadão fechar. A culpa não é do ponto, né? E uma coisa interessante dessa tua fala, né, Augusto, é essa questão de que pensar no digital está muito além de ter simplesmente um comércio eletrônico, né? Você ter um canal digital de comunicação com o seu cliente pode ser via as redes sociais, pode ser via o próprio WhatsApp, né? Pode ser via SMS. É você simplesmente conseguir se comunicar com esse cliente. Mas para você se comunicar, você tem que saber, obviamente, quem é esse cliente. Você tem que ter o contato desse cliente.
Uma coisa que a gente reparou muito ao longo dessa pandemia, né, é que a gente falou muito sobre essa questão de valorize o local, valorize quem está próximo de você. Mas se aquele pequeno comércio sempre agiu de forma distante, isto é, não querendo conhecer os seus clientes, ele não conseguiu se aproximar dos seus clientes no momento em que era o mais importante, né? No momento em que as pessoas não iam lá para comprar, aquele negócio precisava vender. E aí vem essa questão da venda ativa, né? Quando a gente pega um cliente, né, que passa na frente de uma vitrine, que se encanta com aquela vitrine e entra, muitas vezes é aquele cliente que quer comprar. E do outro lado, a loja está lá de maneira passiva, tentando vai vender, né? Mas ela vai vender, mas na verdade ela está sendo comprada. A pergunta que eu te faço é, os consumidores, eles são diferentes nos diferentes canais? A gente age de maneira diferente com os consumidores nos diferentes canais? Ou existe uma fórmula pronta em que a gente trata cliente como cliente em qualquer lugar? Professora, essa pergunta é excelente e a resposta é simples. O comportamento é totalmente diferente. E eu vou te dar um número para comprovar isso. Tem ideia qual que é a conversão média de um cliente que entra numa loja de departamentos? Deve ser baixíssima, porque um monte de gente vai passear. Não, professora. Isso é o ponto de referência. Ela é baixíssima se você comparar a um cliente de supermercado, que deve bater 100%. Vamos botar 99% para não dar errado. Farmácia deve cair aí para uns 70%. O que acontece? Esse cliente da loja de departamento deve ter 20%, 30%, 40% de conversão. Sabe quanto que é a conversão média na internet no Brasil? É 1%. É muito fácil trocar de um site para o outro. É muito fácil ficar navegando no digital. É diferente numa loja física. Se você quiser olhar o preço de um produto em 40 lojas em Caxias do Sul, você vai ter que entrar em 40 lojas em Caxias do Sul. Se você quiser olhar um produto em 40 lojas e você está em Caxias do Sul e você procurar isso no seu celular, você vai ver isso num tempo inferior a ir numa das 40 lojas. Então, na internet, existem N elementos construídos para melhorar esse processo. Agora, quem já está na internet quer melhorar. Quem não está na internet precisa entrar na internet para saber como é que funciona. Se você não entrar, se você não abraçar esse problema, você não vai saber. Eu tive a oportunidade aqui, com a convite da Six, em Canoas, participar de um debate, e foi o primeiro debate híbrido que eu participei ao longo dessa pandemia, e eu estava com o pessoal de uma rede de supermercados chamada Vieser. Eles têm 4 ou 5 supermercados aqui em Canoas, que eu imagino que deve ser a realidade da maior parte das redes de supermercados no Rio Grande do Sul, entre 3 e 5 lojas. O que eles fizeram? Um projeto independente dos herdeiros, um negócio familiar, né? São 4 irmãos, criaram um e-commerce antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, professor, eles atenderam a demanda da cidade inteira, porque uma grande rede de supermercados no Rio Grande do Sul, a líder do setor, não oferece e-commerce. E eles ofereciam. Isso é a diferença de quem pensa grande do que quem pensa com o tamanho que tem. Tem um exemplo que eu gosto de dar no varejo, que é em 2015, as ações da Magazine Luiza caíram bastante, e o valor de mercado da Magazine Luiza era inferior a qualquer uma das 4 ou 5 maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul. Há 6 anos atrás, muitos varejos do Rio Grande do Sul poderiam pegar o seu dinheiro em caixa, ir lá e comprar a Magazine Luiza direto na bolsa. Hoje, a Magazine Luiza pode comprar o Rio Grande do Sul com o que ela tem em caixa. E ainda o Eduardo Leite assume e fica de piar lá, porque ele vai se dar muito bem com o Frederico Trajano, são 2 jovens aí. Porque essa realidade virou um monstro, professora. Mas por que isso aconteceu? Pelo pensamento grande, escalável e colocando o cliente no centro. Eu lembro, quando a minha irmã foi trabalhar na RBS, isso aí deve ser 2004, por aí, que a colega dela, Marta Gleich, que se não me engano até é diretora de redação da Zero Hora hoje, ela tinha comprado no e-commerce da Magazine Luiza e tinha dado um problema, ela reclamou, e quem ligou para ela foi a própria Luiza. Isso leva a sério, né? Isso leva a sério. Não é sobre pensar grande e ser grande. Eu só vou pensar grande quando eu for grande. Errou, amigo. Errou.
Você tem que começar a pensar grande agora. E o que é pensar grande agora? Estar ao lado de quem vai te levar para o tamanho que tu deseja. Quem que vai levar um varejo para o tamanho que ele deseja? As pessoas, sejam elas os clientes ou a sua equipe interna. Então, investir nas pessoas é o investimento mais importante, professor. Eu ouço essa pergunta muito, assim, vou fazer reunião com o conselho de empresa, reunião com um grupo de CEOs. Hoje, né, eu tenho sido convidado para essas conversas, é muito bacana poder falar, e os caras falam, que tecnologia eu invisto? Investe no ser humano. Não inventaram uma tecnologia melhor, o pessoal está investindo, hein? O pessoal está investindo, mas não inventaram nada melhor ainda do que o ser humano. O ser humano bem preparado, o ser humano qualificado. Você está com a sua loja, você tem aquele seu funcionário, está há 5 anos com você. Ele não tem mais para onde ir dentro da sua loja. Será que não é hora de dar um desafio para ele? Pô, quem sabe tu faz esse curso aqui de e-commerce, aprende sobre isso para a gente ir para um outro patamar. Ou aquela pessoa que você sabe que tem um potencial enorme, mas está trabalhando na sua loja e está esperando uma oportunidade melhor em outro lugar. Será que não é preocupação sua querer achar um lugar melhor para essa pessoa continuar no seu negócio? Ah, não, mas o varejo é assim mesmo, tem muita rotatividade. Ok, amigão, você pensa pequeno. Você dificilmente vai chegar num tamanho grande. A gente tem um exemplo de um varejo aqui no Rio Grande do Sul, magnífico, que é a Lebes. A Lebes vem fazendo uma transformação digital, professora, que me deixa orgulhoso de fazer parte. Eu trabalho com o time da Lebes há alguns anos e, assim, a Lebes é o melhor varejo para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Então, só isso já mostra a preocupação da Lebes nas duas pontas. O cliente e o público interno. E a vontade de ser pioneiro que eles têm de, cara, tudo bem, se der errado a gente aprende e corrige, mas eu não quero ficar para trás. Aí vocês vão pensar, pô, mas a Lebes é gigante, tem 170 lojas. Eu sei, mas eles nasceram em São Jerônimo. Eles têm 60 anos. Eles não começaram desse tamanho. A própria Havan, lá de Brusque, né, que está vindo agora para o Rio Grande do Sul, abrindo as lojas, pô, eles começaram com uma loja, professor. Mas eles já tinham esse pensamento gigante, né? E pensar gigante ajuda a gente a criar meios para chegar no onde o nosso sonho mora. Quando eu tive as oportunidades várias vezes de ir na primeira loja da Casas Bahia, ela não fica na Avenida Paulista, ela fica em São Caetano. Então, assim, esse pensamento que move o varejo, ele é muito importante, até porque a maior rede de varejo do Brasil, ela nasceu em Franca, não em São Paulo. E tem uma coisa que pouca gente lembra, professora, quando a Magazine Luiza chegou em São Paulo, foi depois ela ter chegado no Rio Grande do Sul, né? Ela chega no Rio Grande do Sul, ela compra a loja Zarmo. E aí ela vai para São Paulo, só que a conta não fechava abrindo uma loja em São Paulo. Lembra quantas lojas eles abriram ao mesmo tempo? Foram 50 lojas. Para a conta poder fechar. Por que essa conta tinha que fechar, professora? Por causa da televisão. Porque a televisão era o limitante para o crescimento do varejo em outras regiões. Porque tu precisava fazer investimento na TV e investir, por exemplo, em Porto Alegre é muito mais caro que investir no interior. Por isso que tem várias redes de varejo que não chegam em Porto Alegre. Porque para investir em Porto Alegre é mais do que ela investe em todas as outras regiões. Então elas orbitam nas outras regiões. E no Brasil e em São Paulo é tudo a mesma coisa. O que a internet traz, professor? Que não tinha o que fazer antes. Ela democratiza o acesso ao marketing. Qualquer um pode investir online. Não existe mais uma concentração. Mas aí a gente pode abrir um outro tópico para uma conversa. Se vocês quiserem, me convidem de novo. A gente pode falar sobre o duopólio de Facebook e Google, mas não é esse momento. Nesse momento a gente vai falar sobre como eles democratizaram isso. Ao democratizar isso, se eu tenho uma loja de doces, ou se eu tenho um restaurante, ou se eu tenho uma loja de roupa, uma ferragem, todos nós podemos falar com o nosso consumidor. Eu posso entrar nessas ferramentas, elas estão todas em português. Eu vou ter cursos para aprender a usar elas. Eu vou colocar as minhas informações e a partir dali eu vou experimentar isso. Com pouco dinheiro eu posso investir R$100, R$50 em anúncio. E aí eu vou ver se funciona ou se não funciona. Então, antes da gente ter esse nível de digitalização, isto era impossível, professor. O custo de produção de conteúdo, o que acontece? É engraçado a gente ver que às vezes a gente olha, mas é só pro grande. O que a Magazine Luiza faz, a Lebes faz? Elas pegam hoje e formam os seus times de loja para eles produzirem conteúdo e postarem nas redes sociais.
Tá, Augusto, mas que produtora de conteúdo eles usam? O chamado celular na mão e a criatividade na cabeça. E assim eles vão fazendo. Então, será que não, o varejo, o menor varejo do Rio Grande do Sul, será que ele não tem um celular com câmera, professor? Se ele não tiver, vai lá na Labs e pode comprar parcelado. Mas olha só, isso que eu queria tocar nesse assunto contigo antes, né? Tu perguntaste pra mim antes, assim, o que tu acha da taxa de conversão de uma loja, né, de departamento? Eu disse baixíssima. Porque a gente olha mesmo e compara, né, de cara com o supermercado, com a farmácia, que as pessoas muitas vezes entram para compra certa, enquanto na loja de departamento elas passeiam por lá. E aí, muitas vezes, quando o cara olha para a internet e pensa, poxa, mas quantas pessoas eu tenho que acessar até para que a compra seja convertida de fato? Mas a grande questão é que a internet, ela te permite isso, né? A escala. E a escala faz mágica com os números, né? Porque quando a gente está falando desse 1%, 2%, mas de um universo muito grande, isso faz toda a diferença. E aí vem um ponto, eu acho que fundamental. Tem várias cidades do estado do Rio Grande do Sul que tem pouquíssimos habitantes. Se os comércios locais dependessem única e exclusivamente daquela população que estivesse ali, ele estava fadado a ser pequeno. Mas a internet oferece o mundo inteiro, né? E isso a gente precisa e deve muito aproveitar. Mas para isso, coisas básicas têm que acontecer. Como, por exemplo, a pessoa tem que se interessar em aprender a mexer com aquilo e tentar tirar, né, o que tem de melhor. Quando a gente vai olhar, por exemplo, em grandes nomes que surgiram na internet, né, o Whindersson Nunes, né, o cara que disse que ele tem tanta letra no nome porque letra era de graça, né? Esse cara não estava numa grande cidade, né? Ele estava numa cidadezinha do nada, quando decidiu fazer algo diferente, chamou atenção, hoje é uma máquina de fazer dinheiro na internet. E todo negócio tem potencial de fazer isso se entender a forma certa de fazer as coisas acontecerem junto ao seu cliente. Deixa eu te perguntar sobre uma alternativa que muitas vezes esses pequenos negócios que querem agir como grandes fazem, e isso pode também fazer a diferença na vida deles, que são os marketplaces, tá? Muita gente gosta do marketplace, usa o marketplace, mas reclama de custo. E aí, o que tu me fala sobre os marketplaces? É uma saída legal, não é? Explica para o povo aí que está nos assistindo, né, nos ouvindo, o que é um marketplace, o que a gente objetiva com ele e como é que a gente pode lidar para a gente conseguir os melhores resultados possíveis com esse tipo de plataforma. Professora, antes disso, queria trazer 3 coisas. Tá? A primeira loja do Walmart fica numa cidade chamada Rogers, no Arkansas, uma cidade pequena. A primeira cafeteria do Starbucks fica no mercado Pike Place de Seattle, nos Estados Unidos. Fui lá. É minúsculo. Tu não acredita que aquilo lá foi a raiz da Starbucks. E, professora, o primeiro McDonald's fica em San Bernardino, na Califórnia. Desses aí eu só não tive na Walmart ainda. Os outros 2 eu já fui. E assim, professora, é só pensar grande. É só pensar grande. Atrair pessoas. E construir um grande negócio. Não é sobre ser grande. Né? A gente erra o processo, sabe? Primeiro, a gente tem que pensar grande para daí a gente conseguir ser grande. Mas eu não quero ter um negócio grande. Ok. Mas você quer ter um negócio que o cliente avalia bem. Você quer ter um negócio que faz bem para a sociedade, né? No grande mercado de capitais, hoje, se fala sobre as empresas que cuidam do meio ambiente, as empresas que cuidam das relações sociais e as empresas que têm a governança corporativa, né? A sua organização e a sua lisura nesse processo. Isso vale para qualquer tamanho de empresa. Voltando para o marketplace... Deixa eu te falar uma coisa, Augusto, que eu acho que é bem interessante aqui, né? Tu deve conhecer o Gabriel Drummond, do Brasco. Né? Claro que eu conheço, foi meu colega e acho que nós somos alunos seus juntos. Com certeza. O Gabriel Drummond, ele fez parte de um evento com a gente há uns anos atrás, né? E é muito engraçado que eles tinham, naquele momento eles tinham uma loja e ele dizia assim, eu não quero ser um grande negócio, mas eu quero ser um negócio de muitos pequenos negócios. O que significa isso? Ele diz assim, o meu conceito, né, do meu mercado é um mercado de vizinhança. Então, o que ele faz? Ele está abrindo pequenos mini-mercados. Ele está com 3 unidades aqui. E o mais legal é que a primeira vez que eu fui conversar com ele para ir participar de um evento nosso, ele nos recebeu no escritório. E o escritório tinha todo o planejamento de como é que aquilo tinha que funcionar. E tinha todo o esquema de logística, planejamento de marketing, isso, aquilo, assim. E uma pessoa que estava junto comigo falou assim, nossa, né? Parece um esquema de uma grande empresa. E ele olhou para nós e falou assim, porque é isso que nós vamos ser.
tá certo? Uma grande empresa de pequenos negócios. E aí, de novo, é o pensar, é o se estruturar, é o entender como as coisas funcionam e botá-las em prática, né? E isso faz uma diferença incrível. E para isso que é importante fazer planejamento, pensar, montar estratégias para depois levar a cabo, né? Professora, sabe aquela história daquela empresa pequena que estava no interior, veio a fadinha e colocou, né, com a varinha de condão e resolveu e ela virou uma grande empresa? Pois é, não existe. Não existe. Gente, o segredo é o trabalho. O segredo é o trabalho. E aí pensar na produtividade do nosso trabalho. Será que nós estamos gastando o nosso tempo ou nós estamos investindo o nosso tempo? Será que aquilo que a gente fez hoje vai nos fazer maior? Ou aquilo que nos fez hoje apenas foi o nosso dever? Isso são perguntas relevantes para todo mundo que está nos ouvindo. Porque se você tem dentro de você a vontade de fazer um negócio realmente grande, coloque para fora. Engaje as pessoas. Eu tive várias oportunidades na minha vida de assistir grandes empreendedores contando as suas histórias e é raro tu ouvir alguém falando o seguinte: não, daí a gente juntou um grupo de investidores, cada um colocou 10 milhões de reais, a gente juntou 100 milhões de reais e a gente começou o nosso negócio. Não, as melhores histórias sempre são aquelas que começam a partir de um sonho, uma obstinação e o trabalho duro aplicado com boas pessoas juntos. Então, construir um time é o primeiro passo para se construir um negócio, né? Porque o negócio de uma só pessoa, ele está fadado a durar as 24 horas do dia que aquela pessoa tem. Esse é o outro pensamento também que as pessoas têm que ter, e isso não tem a ver tudo com o digital, mas tem a ver sobre aprendizados nessa jornada, não espere que você tenha todas as respostas, mas saiba para quem perguntar, né? E isso é fundamental no negócio pequeno. Às vezes as pessoas sofrem porque elas não têm, mas eu tenho que fazer isso, Augusto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu ainda tenho que aprender digital. Talvez não. Talvez você só tenha que ter pessoas ao seu lado que possam te ajudar a fazer isso. Então, voltando para o Marketplace rapidinho, o Marketplace é o caminho mais rápido para você entender como o mundo digital funciona. E, simultaneamente, talvez seja o caminho mais rápido para você não conseguir ganhar dinheiro nisso. Por quê? Porque você vai fazer parte de alguém que está vendendo mais. Se você compra um produto e revende, e qualquer outra pessoa pode fazer isso, vai ficar ruim para você. Tem um amigo de uma loja lá do Brás, o Jean, ele escreveu um artigo falando a morte do revendedor. Então, se o que você faz é comprar produto que qualquer outra empresa pode comprar e você vai vender no Marketplace, a guerra vai ser preço. Esse caminho pode te ajudar a entender o negócio, mas não pode ser o teu negócio. Se o produto que você faz só você tem, aí você vai tranquilamente para o Marketplace, porque você vai ter um custo de distribuição bastante assertivo, né? Imagina, você faz um produto, você vende para uma distribuidora por R$50, ela revende a R$100, o cliente final paga R$200, você ficou com 25% do valor que você criou. Aí o Marketplace, ele pula todo esse caminho, você vende a R$200, paga, sei lá, 15%, 20%, você fica com 75% ou mais do valor que você gerou. Mas aí tem que descontar isso, tem que descontar aquilo. Sim, dá trabalho, né? Mas funciona. Então, para a indústria, para você que está nos ouvindo e atua na indústria, que vende, experimente o Marketplace. Faz sentido para você experimentar isso. Mas eu vou atravessar o meu canal, eu vou fazer isso. Vai. E você vai ter que lidar com isso. Porque uma coisa que eu aprendi com meus professores você tem que lidar com os problemas. Você não pode simplesmente botar eles para baixo do tapete e fingir que não acontece. Vai lá perguntar para as empresas que fecharam, as grandes corporações que resolveram não lidar com seus problemas, quando eles viram esses problemas viraram maior do que a capacidade deles de resolver. Então, é preciso lidar com esse problema do conflito de canais, é preciso lidar com esse problema de criar essas políticas, mas sim, é fundamental que você lide com isso nos marketplaces. O mais importante que as pessoas têm que ter em mente, professora, o marketplace é um canal, ele não é o seu negócio. Ele é o negócio do dono do marketplace. Mas agora o Mercado Livre aumentou o valor da comissão, ele quer atrapalhar o meu negócio. Não, amigo. Esse é o negócio dele. O problema é que o seu negócio depende do dele. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você está vendendo no Mercado Livre, venda no Mercado Livre, venda na Magazine Luiza, venda na B2W, venda em outros. Diversifique, né? E crie o seu canal próprio, porque se você está vendendo seu produto nesses canais e ele está tracionando, que é o nome que a gente dá para quando começa a ter essa aceleração, quando a gente fala de negócios digitais, professora,
significa que existe um mercado para você e que talvez você não esteja ocupando e que essa empresa está ocupando. Ah, Augusto, mas eu não consigo concorrer com eles. Eu sei que não. Eu sei. Mas se você não tentar, você não vai criar um meio diferente de fazer as coisas acontecerem. E eu poderia abrir aqui o leque e contar mais uma série de outros negócios bilionários que foram criados em cima de alternativas como essa. Mas eu vou falar um deles só, que é de capital aberto, que está valendo mais de 2 bilhões de reais. Um brechó, professor, online, chamado Enjoei, que começou vendendo roupa usada e vale mais de 2 bilhões de reais. Então, todo mundo que está nos ouvindo que tem uma roupa usada poderia ter dado o primeiro passo, criando o Enjoei. Por isso que a única coisa que ninguém vai fazer por todos os empresários, lojistas, varejistas, trabalhadores que estão nos ouvindo, professora, é querer. Você vai ter que querer. E se você quiser, nunca na história da nossa humanidade teve tantas alternativas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. O conteúdo está à disposição. E aí tem... não consegui nem falar dos meus cases ainda, professora, mas eu acho que foi bacana o que a gente está falando aqui, justamente para as pessoas saberem que, assim, pensar grande é a chave. Não é o tamanho, não é o quanto você fatura, não é se você está no simples ou não está, mas sim aonde você quer estar e qual o caminho que você vai fazer para trilhar. Deixa eu te perguntar, então, aqui sobre o teu negócio, tá? A PMWeb é uma empresa super reconhecida por encontrar soluções. Vocês têm cases excelentes, tem o case da Yukon, que é fantástico, com aquela ferramenta do Otto, né? Tem essa questão da Labs, que vocês estão levando a Labs, uma loja historicamente física, né, para o digital. E aí eu te pergunto, das soluções que vocês têm aí, né? Vocês têm soluções que são acessíveis para negócios que hoje são pequenos de caixa, mas que têm pensamento grande para conseguir se integrar nesse mundo digital e aproveitar essa onda que veio para ficar? Professora, cada vez mais a gente vai ter negócios para isso. Assim, a PMWeb é uma empresa que cresce bastante, assim, a gente fica muito orgulhoso. Hoje a gente já tem mais de 300 pessoas, deve terminar o ano com mais de 400 pessoas, então tem muitas vagas. Nos procurem, vai lá no PMWeb que você vai achar, se você está a fim de vir trabalhar com a gente, quiser construir essa mudança. Mas a gente colocou nos últimos anos mais de 10 milhões de reais em investimento em tecnologia para conseguir levar para dentro da loja física o CRM. Isso que a gente faz para Americanas, que a gente faz para Latam, que eu faço para Renner, né? Isso é limitado àqueles que têm um bolso capaz de investir muito nessas áreas. Mas a gente criou o Otto, que é um spin-off da PMWeb, e muito em breve ele vai estar disponível para quem tem uma loja. Né? Hoje, quem contrata o Otto já tem uma série de lojas aí, 5, 10 lojas, mais, né, 100, 800, 1.000 nossos clientes, né? Tem uma quantidade grande de lojas, mas acima de 10 lojas já tá sendo super rentável. A gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir vender para uma loja. Isso está bem próximo. Né? O que a gente quer fazer? A gente quer que as pessoas consigam ter na loja física a mesma experiência do digital. Ah, Augusto, mas como? Não é botando boneco, não é com realidade artificial, não é isso. É trazendo para o centro da transformação digital a pessoa que mais entende de vendas no varejo, que é o vendedor, professor. Há 20 anos atrás, eu estava nesse momento de pé num balcão, numa loja, aqui no Calçadão de Canoas. 20 anos se passaram e as pessoas têm a mesma tecnologia. Elas esperam o cliente entrar na loja. Faz sentido isso, professor? Não faz. E se não faz sentido, e eu sei, eu quero resolver. E é por isso que a gente investiu tanto dinheiro e vai investir muito mais. E vai contratar mais pessoas para que a gente consiga entregar na mão de cada um dos vendedores de loja do Brasil e do mundo a capacidade de saber qual cliente dele que ele tem que interagir, porque aquele cliente quer fazer uma compra, porque aquele cliente está de aniversário, porque aquele cliente precisa comprar um produto. Eu estava há uns dias aqui em casa, recebi um e-mail, eu comecei a tomar um remédio e eu esqueci, eu vi que tava quase acabando, professor, o remédio. E aí eu recebi um e-mail da Panvel, que somos nós mesmos que mandamos, né? Dizendo: Augusto, você quer comprar esse remédio aqui? Você comprou 4 caixas, já deve estar acabando. Cara, era tudo que eu queria. Porque eu não lembrava nem a miligrama do remédio. Aí eu cliquei, comprei, recebi na minha casa. Isso
que o vendedor vai poder fazer dentro da loja. Está podendo fazer. Faz na Labs. Na Labs a gente ainda consegue usar o crédito da Labs. Então, eu sei que o cliente olhou um produto, que ele está lá em Boqueirão do Leão, onde acabou de abrir uma loja da Labs, e aí ele é cliente daquela loja, ele tem crédito pré-aprovado, ele estava olhando aquele produto. O vendedor que atende ele recebe essa informação, porque o cliente permitiu, quando ele deu o opt-in, né, quando ele consentiu isso, e o vendedor pode interagir com esse cliente. E a conversão, professor, ela é um misto dos 40% e do 1%. Ela está em 16%. De cada 100 pessoas que são impactadas por uma campanha usando o Otto, 16 fazem uma compra. Isto é um número altamente escalável. Não, isso é fantástico, é óbvio que isso é fantástico e é que tomara que em breve esse tipo de tecnologia esteja acessível lá para aquelas lojas que são hoje somente uma loja, que daqui a pouco podem ser mais se usar ferramentas que nem essa. Para a gente caminhar agora para a última perguntinha aqui, né, porque o nosso tempo está se encerrando. O que acontece muitas vezes com quem começa a experimentar essa questão do digital, a fazer a sua presença nas redes sociais e assim por diante? Muitas vezes as pessoas não dão o tempo necessário para o negócio na internet amadurecer ou não rega a plantinha direito, né, desse negócio da internet para dar o retorno necessário. O que tu diria, né, para essas pessoas que estão entrando agora na internet, que estão começando a fazer as suas primeiras incursões, né? O que tu diria para elas nesse período que ainda os negócios não começaram a deslanchar, né? O que tu diz? Tem que experimentar coisas diferentes? Tem que usar de coisas que outros já usaram e repetir ali? O que tem que fazer para ver se a coisa deslancha de uma vez? Senhora, a sua pergunta é excelente, porque muita gente acaba não indo até o último capítulo do livro e lê só a primeira parte. Assim, tem que entrar no digital, beleza. Quanto é que custa para entrar no digital? Custa 10 mil reais. Beleza. Quanto é que tu tem de dinheiro para investir? Eu tenho 10 mil reais. A pessoa vai lá e gasta os 10 mil reais para entrar. O que acontece? Ela esqueceu de ler que aquilo era para entrar no jogo, não para estar no jogo. É comprar um carro e não ter dinheiro para botar combustível. E-commerce, né? Não tem ponto. As pessoas não vão passar na frente. O seu investimento tem que ser no máximo 20% no início. Os 80% tem que ser para fazer a máquina girar. Quando você vai abrir uma loja, você compra um ponto, você faz a reforma, você coloca o enxoval, você abre a loja. A venda do primeiro mês, ela não vai cobrir o investimento que você fez. Porque aquele investimento, ele é no ativo. É assim que funciona o digital, igualzinho. Quando você coloca o site no ar, o e-commerce no ar, esse investimento é o ativo. Você tem que pagar o aluguel da loja. Esse aluguel é o tráfego que você vai trazer. E aí que entra o momento de melhoria contínua. Quanto menos você gastar para trazer tráfego, melhor vai ser a sua rentabilidade. Por isso que você tem que cadastrar as pessoas e convidar elas a voltarem por canais diretos, como WhatsApp, como e-mail, porque daí você não vai pagar para elas voltarem ao seu site. Essa é a parte que muita gente não leu. Aí coloca no ar um projeto, cruza os braços e fica esperando que o milagre aconteça. Gente, o milagre não acontece se você não rezar. É preciso ter combustível. E se você está no meio desse processo, pense o seguinte: se você voltar, vai ser pior. Porque ali na frente você vai ter que fazer esse processo de novo. Augusto, mas será que é assim? Uma grande rede de supermercado chamada Carrefour tinha um site, professor. Aí desistiu. Aí fez o site novo. Aí desistiu. Hoje, qualquer notícia que você for ler do Carrefour é sobre tecnologia. Eles tiveram que fazer 3 vezes o caminho. Então, assim, os grandes também têm dúvidas. Mas o caminho sempre vai ser o consumidor. Então, eu entendo a sua dor. Eu sei o quão é complexo achar que aquilo funcionava. Mas aquilo é parte. Tem que ter capacidade de investimento para isso. E, principalmente, professor, use esse investimento para qualificar suas pessoas.
qualifique as suas pessoas. Se você não aproveitar nada do que você ouviu aqui, eu acho muito difícil, porque tendo a professora Patrícia Palermo sempre se aproveita muita coisa. Lembre só dessa minha frase: qualifique as pessoas que estão com você. A média de qualidade do seu time é que vai determinar o seu sucesso. Se você é a pessoa mais qualificada do seu time e você não contrata ninguém melhor do que você, é você dividido pela quantidade de pessoas que você tem. Então, isso é fundamental, professora. Muito obrigado pela conversa. Eu que te agradeço, Augusto. Eu acho que a gente podia ficar conversando durante muito tempo, tá? Eu te convido para voltar aqui, para a gente conversar daqui a um tempo, para falar dessa solução aí do Otto vindo para uma empresa, tá certo? E a gente ajuda essas empresas que tiverem a fim de botar um pezinho no futuro a embarcarem nessa com a gente também, tá bom? Foi um prazer estar contigo aqui. Eu agradeço a todos que tiveram, né, a paciência de nos ouvir por esses 40 minutos que a gente ficou no ar. E eu espero vocês no próximo episódio do Faz a Conta.